Olá! Hoje a gente mergulha num tema que mexe com muita gente, o paradoxo da qualidade no ensino superior aqui no Brasil. A gente vai tentar desvendar por que um sistema que foi criado para garantir a excelência muitas vezes parece que acaba gerando o efeito contrário. É um quebra-cabeça bem complexo, mas hoje a ideia é a gente montar essas peças juntos. E a pergunta de partida é justamente essa. O Brasil investiu pesado em sistemas de avaliação, em diretrizes curriculares super elaboradas. Então, por que será que a percepção de qualidade nem sempre reflete todo esse esforço? Essa desconexão que a gente vai investigar hoje. Bom, para começar a desembolar esse novelo, a gente precisa olhar para o primeiro pilar de tudo isso, o nosso sistema de avaliação, os sinais, e o conflito fundamental que mora bem no coração dele. Vamos lá. Os Sinais nasceu lá em 2004 com uma ambição e tanto. A ideia não era ser só mais uma prova, mas sim criar um diagnóstico completo, 360 graus, do nosso ensino superior. A proposta era avaliar tudo, da gestão da universidade até o desempenho dos alunos no famoso ENAD. A intenção era nobre, né? Buscar profundidade e melhoria contínua. E é aqui que a gente encontra a raiz do problema. O sistema tem, digamos, uma dupla personalidade. De um lado, tem a função formativa, que deveria funcionar como um espelho para a instituição, sabe? Para ela se autoavaliar e melhorar de dentro para fora. Mas, do outro lado, tem a função regulatória, que age como um juiz. Ela usa métricas, rankings, para controlar e até punir. E o problema é que essas duas forças estão em rota de colisão. E essa colisão tem uma consequência muito clara. A pressão por resultado, por nota, para esse controle externo, acaba esvaziando o propósito interno. A autoavaliação, que era para ser uma ferramenta poderosa de gestão e reflexão, acaba virando, como a fonte bem aponta, só mais um instrumento burocrático. Vira papelada. Esse slide aqui mostra perfeitamente como o ciclo vicioso funciona. Olha só, primeiro o ENAD gera as notas. Aí, a mídia pega essas notas e transforma em rankings, o que cria uma competição enorme. E o que acontece? A prioridade das faculdades e universidades muda completamente. O foco vira melhorar a nota, melhorar a métrica externa, e aquela melhoria de verdade, interna, acaba ficando em segundo plano. No fim, a regulação acaba sufocando a formação. Agora vamos para o segundo pilar, porque essa lógica toda não para na avaliação, ela chega no coração da universidade, o currículo. E a gente vai ver como até reformas curriculares mais bem intencionadas acabam presas nessas mesmas contradições. A gente teve uma mudança de filosofia bem grande, né? A gente saiu de um modelo super antigo e engessado, que eram os currículos mínimos, e foi para as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais. A proposta era muito mais moderna. Foco em competências, em habilidades e dar mais autonomia para as instituições montarem seus cursos. E a intenção por trás dessa mudança era ótima: formar profissionais mais versáteis, com jogo de cintura, prontos para um mercado de trabalho que muda o tempo todo. A ideia era ir além do decoreba de conteúdo. Na teoria, parecia um avanço e tanto. E aí que entra o paradoxo do currículo. A promessa era de mais autonomia, de flexibilidade, mas, na prática, muitas vezes o que a gente vê é só um novo tipo de padronização. Ué, mas por que isso acontece? A resposta nos leva de volta para o primeiro pilar, o ENAD. Como é uma prova nacional, ele precisa medir coisas padronizadas, certo? E isso pressiona as instituições a ensinarem para a prova, sacrificando a inovação e a autonomia que as DCNs tanto queriam incentivar. Ou seja, o currículo que nasceu para ser flexível acaba sendo colocado numa camisa de força pela avaliação. E essa pressão toda de ensinar para a prova cria um risco bem sério que os especialistas chamam de aligeiramento. É basicamente o perigo de deixar a formação mais superficial, de priorizar só aquelas habilidades mais imediatas e instrumentais e deixar de lado a base teórica forte, o pensamento crítico, que são, no fundo, a verdadeira essência do ensino superior, né? E tudo isso nos leva ao terceiro e último pilar, que é a peça que muitas vezes é esquecida nessa equação toda, o professor. Porque, pensem bem, não adianta nada mudar a avaliação, mudar o currículo, se a pessoa que está lá na ponta, na sala de aula, não for preparada e valorizada para essa nova realidade. Essa mudança para um currículo por competências exige uma transformação gigante no papel do professor. Ele deixa de ser aquele mero transmissor de conteúdo e precisa se tornar um mediador, um facilitador de experiências. E isso exige um monte de novas habilidades pedagógicas, didáticas, saber trabalhar com outras áreas. Mas e a realidade como é? A verdade é que a formação de professores universitários no Brasil sempre foi muito focada no conteúdo. A pessoa é um crânio na sua área, mas a parte pedagógica, o como ensinar, historicamente foi deixada de lado. A gente está exigindo uma postura nova, sem dar as ferramentas para isso.
E para piorar, o sistema de incentivos joga contra. Esse gráfico simples deixa bem claro. A carreira acadêmica, principalmente nas universidades públicas, valoriza e recompensa muito mais a pesquisa do que um ensino de qualidade. Então, por que um professor investiria um tempo precioso em inovação pedagógica se o que realmente conta para a promoção dele é o artigo publicado? Fica difícil, né? E assim, a gente chega à conclusão. Quando juntamos esses 3 pilares que não conversam entre si, a avaliação, o currículo e a formação do professor, o que a gente tem é um abismo gigantesco entre o que as políticas dizem no papel e o que de fato acontece na sala de aula. Então, o ponto central é este. Temos um sistema em guerra com ele mesmo. A avaliação pune a inovação que o currículo pede. E os dois, juntos, exigem um professor com um perfil que o próprio sistema não ajuda a formar nem valoriza. É a receita perfeita para a estagnação. Mas então, tem uma saída? As fontes que a gente analisou sugerem um caminho com 3 frentes. Primeiro, reorientar o currículo para integrar de verdade o trio ensino, pesquisa e extensão. Segundo, resgatar aquela função formativa da avaliação, para ela virar uma ferramenta de aprendizado e não de punição. E por último, o passo talvez mais crucial, investir pesado, de forma contínua, na formação pedagógica dos professores. E a reflexão que fica no final é esta. Será que é possível alinhar esses 3 pilares? Ou será que o sistema está tão preso nas suas próprias contradições que está condenado a perseguir uma qualidade que ele mesmo impede de florescer? A resposta para essa pergunta vai definir o futuro do ensino superior no Brasil.